Olá! Vamos falar sobre objetos ungidos, sobre a origem dessa prática e qual é o posicionamento bíblico acerca disso. Está correto? Ungir objetos? Os pastores, pregadores, retetecas e neopentecostais têm autoridade para fazer esse tipo de coisa? É o que veremos. Bom, no Antigo Testamento, mais especificamente na religião judaica, os objetos que eram ungidos, que eram somente aqueles do templo, para uso exclusivo no templo, eles eram consagrados para Deus. A partir daquele momento, aquele objeto que fosse derramado óleo sobre ele, e era um óleo específico, esse objeto era de Deus, era para ele, para uso exclusivo para Deus, para coisas de Deus. E nesse momento, você, meu caro irmão, já não tinha mais autoridade para tocar nesses objetos, mas só o sacerdote poderia tocar nesse objeto, utilizá-lo a partir do momento que ele era ungido. Se utilizava esse óleo para separar objetos para Deus. Assim como o sacerdote também era ungido porque era separado para o serviço para Deus. Quando alguns reis que foram ungidos, ele não era ungido com o mesmo óleo que era a consagração de sacerdote e de objetos. Esse óleo já era um azeite comum, que Deus escolheu ele para um serviço. Fora isso, na Bíblia não existe objetos sendo ungidos para dar para alguém, para dar para pessoas. Também não existe na Bíblia objetos sendo ungidos para dar pessoas para que cure elas, para que elas fossem curadas. Não existe. É ausente. A consagração de objeto era só para uso exclusivo para Deus. Separava aquele objeto para Deus. Essa é a questão. Não existe essa de ungir e dar para os outros. Não. Isso não é bíblico. Mas de onde vem isso? A origem de consagrar objetos para abençoá-lo e dar para alguém, isso vem do catolicismo. Então, meu querido amado, pastor, pregador, neopentecostal, reteteca, quando você faz isso, você não está sendo bíblico, você está sendo católico, meu caro. E a origem da prática católica de ungir objeto vem do paganismo. Eu estou aqui com o jornal Mensageiro da Paz, que é o jornal da Assembleia de Deus, e tem uma matéria tratando sobre esse assunto, Mensageiro da Paz, que é os ritos pagãos cristianizados. Ritos pagãos cristianizados. Em foco, objetos ungidos. Aí vamos ver o que a Assembleia de Deus, esse estudo que ela deu sobre a questão de ungir objeto, se esses camaradas estão fazendo realmente é evangélico, é bíblico, é o Espírito Santo, é Deus na vida, ou se na verdade é puro paganismo, é pura apostasia entrando na igreja. Diz assim: ritos pagãos cristianizados. É correto o cristão benzer objetos e adotar a cultura religiosa de água consagrada e banho de descarrego, como fazem adeptos de outras religiões? Observe o que ele usou aqui a expressão outras religiões, que isso não é evangelho. Resposta: não. Não é correto. O termo benzer tem origem no hebraico barak e no grego eulogia, que significam ambos abençoar. Tornar bem-aventurado, falar bem ou bem dizer. Mas por que os evangélicos não benzem? Vou dar uma puladinha. Porém, o benzer que os católicos e espíritas praticam não tem nada a ver com a bênção bíblica. Os padres enchem um aspersório com água, lançam sal na água e dizem que este sal tem o poder de abençoar aquela água. Chamam isso de água lustral, que significa água que santifica, e depois lançam essa água sobre os defuntos, carros, casa, etc. Acredito que essa água os abençoa, tanto o corpo
né, o cadáver, como o ferro, que é do carro, entre outros. A prática de usar uma água lustral foi adotada no Concílio Católico de Toledo em 447 a.C. Aqui está a origem. A origem é um concílio que adotou essa prática neste ano, 447, e a partir dali é que tomou conta da Igreja Católica e chegou no meio evangélico, mais praticado pelos neopentecostais e apóstolos. Nota: apóstolo bom é apóstolo morto. E tinha um propósito, isso tinha uma estratégia, e vai dizer qual era o foco. E tinha um propósito original de substituir o culto ao deus Mitra. Infelizmente, essa estratégia católica de substituir o culto pagão adotado em algumas práticas, desde para que o povo se voltasse para o cristianismo, gerou idolatria e sincretismo. Aquele chapeuzinho que os padres usam se chama Mitra, que é uma referência a essa divindade pagã. Infelizmente, algumas igrejas ditas evangélicas, por que dita? Porque em seu cerne, em sua prática, não é. Ela só tem um nome. Algumas igrejas ditas como evangélicas seguem esse topa tudo por ovelha. E seguem essa doutrina mitraísta católica, não é bíblica. Sugerindo aos seus membros que coloquem um copo de água ao lado da televisão ou promove um banho de água santa. A Igreja de Jesus deve estar atenta, pois nesses últimos dias verá surgir muitos ensinos estranhos, sem base bíblica. A Igreja de Jesus não precisa adotar culto pagão para atrair os não crentes. Deve seguir a palavra. Aqui está a origem. Você que fez isso, que está fazendo isso, que pega esses materiais, você não está sendo bíblico. Você está sendo pagão. Certo? Você está se vestindo de católico. Observe que a palavra, em momento nenhum, dá aos crentes autoridade para que eles venham, no caso, abençoar objetos. Isso, na verdade, é uma manifestação da presunção humana. Jesus não mandou ele fazer isso. A Bíblia não lhe dá autoridade. E por que ele faz? Porque ele é presunçoso. Acontece com ele algo semelhante que aconteceu com o rei Uzias. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, fala de uma soberba, uma presunção, que este rei, por ter sido abençoado por Deus, assim como todo crente é abençoado por Deus, ele achou que tinha autoridade para poder entrar no templo e oferecer incenso a Deus, que só os sacerdotes poderiam fazer. E quando os sacerdotes corrigiram o rei Uzias disto, que ele estava errado, ele ficou nervoso. E o que aconteceu? Ele ficou com lepra. Então, ele foi retirado rapidamente de dentro do templo e viveu o resto da sua vida excluído, porque tinha lepra, não podia viver mais na sociedade. Por conta de quê? Do mesmo sentimento que se vê hoje. Porque os crentes são muito abençoados espiritualmente por Deus, começam a achar que tem uma autoridade que não lhe foi dada a usar prática da religião judaica ou pagã para dizer que tem uma autoridade que ninguém lhe conferiu. Isso, na verdade, é manifestação da presunção. A pessoa que faz isso, ele é presunçoso, porque ninguém mandou ele fazer isso. Jesus não deu essa autoridade para ele. Ele não tem poder de pegar objetos e fazer isso, porque ele não está sendo bíblico, está sendo pagão. Aquela prática de Tiago 5:14, se alguém estiver doente, chame um presbítero, e é para ungir o doente com óleo, e a oração da fé será o doente. Isso ali, na verdade, não era nenhuma prática bíblica. Isso era uma ação comum naquela época. Porque esse óleo que é usado, como aquele bálsamo de Gileade, está lá no livro dos profetas, o bálsamo de Gileade, ele era medicinal. Por que esse óleo está ligado a doente? Porque esse óleo era medicinal. Então se ungiu o doente para que o óleo pudesse ter algum efeito curativo nele. Simplesmente. Se for atualizar isso, a mensagem fica: está alguém doente? Tome remédio. Chame o presbítero para orar para você. E não que era para ungir simplesmente num rito religioso. Tem nada a ver com isso. Tanto que, como eu disse, a referência ali é ao doente.
não está ao aleijado, né? Entre outras coisas, não está ungir casamento, não tem, tem o doente, porque era isso que era feito. Não é dado autoridade para dirigente, missionária, pregador, né? Dirigente de círculo de oração, para que eles venham ungir ninguém. Não dá autoridade a essas pessoas para fazer isso, ao diácono, mas é dito que o presbítero faça isso. Mas, como eu disse, isso não é uma prática que deveria existir hoje, porque é medicinal. O óleo medicinal, como o bálsamo de Gileade, que era um óleo medicinal que eles usavam para feridas, ungiam para colocar sobre o doente, na expectativa deles serem curados. Simplesmente isto. É isso a verdade que está por trás dessas unções de objeto. E uma nota, não existe óleo ungido, é óleo da unção. Existem os objetos ungidos pelo óleo da unção. Então não é óleo ungido, é óleo da unção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com Deus e não caia nessa prática pagã de origem católica, certo? Porque quem faz não está sendo bíblico, está sendo católico. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.